né? Portanto, é um mercado necessariamente de grandes dimensões, e é a intervenção do Estado nesse mercado que traz consigo a violência, né? Não só quem lida nesse mercado, não só tem que se armar para enfrentar a repressão, para enfrentar os agentes da repressão, como, atuando num mercado ilegal, necessariamente tem que resolver pela força os conflitos naturais que surgem nesse mercado. Se o mercado é ilegal, não se tem acesso aos meios legais de resolução de conflitos, e, portanto, é a força que é utilizada, enfim, na solução desses conflitos, enfim, falta de pagamento, né, disputa de concorrência, enfim, esses conflitos naturais que surgem em qualquer atividade econômica, que, quando essas atividades são legais, se resolvem através do judiciário ou através de órgãos reguladores, mas, quando são ilegais, naturalmente, onde se resolver, a única forma de se resolver é a violência. Essa violência acontece não só porque as pessoas se armam por causa da repressão, não só porque não têm como resolver os seus conflitos de outra forma, não só porque, sendo também um mercado de grandes dimensões, né, e que trabalha armado, é um grande incentivo também, né, à produção e ao comércio de armas, né? Mas não é só por isso que a violência se instala nesse mercado. É também a própria ideia da criminalização, exacerbada por essa ideia de guerra. Quer dizer, a criação de inimigos, né, porque a guerra implica em amigos e inimigos, aliados e inimigos. Essa criação de inimigos exacerba a violência natural do sistema penal. Quer dizer, no Rio de Janeiro, como o Sérgio comentou, né, a quantidade de homicídios, a quantidade o verdadeiro extermínio, né, praticado por policiais na repressão concentrada nos que seriam os inimigos, né, nos traficantes, nos narcotraficantes, né, enfim, é estarrecedora e assustadora, né? No Rio de Janeiro, 20% dos homicídios são praticados por policiais, né? Porque, se somarmos as estatísticas referentes aos homicídios dolosos com as estatísticas referentes aos autos de resistência, que não passam de homicídios, né, se tem 20% dos homicídios que são representados por esses autos de resistência. E, portanto, então, se ao menos os policiais parassem de matar, já se reduziria em 20% o número de mortes no Rio de Janeiro, de mortes violentas no Rio de Janeiro. Mas os policiais matam não são porque os policiais são maus, né? Os policiais matam porque eles foram colocados numa guerra, né? E, na guerra, o objetivo é eliminar o inimigo. Então, quem é responsável por essa matança, quem é responsável por esse extermínio, não são apenas os policiais que apertaram o gatilho diretamente. Quem é responsável por isso são os elaboradores dessa política de guerra, e são todos que compactuam com essa política e não se mobilizam contra essa política. Por outro lado, se os policiais matam, né, se os policiais, fazendo a sua guerra, eliminam quem eles acham que... Quem lhes é dito, né, quem eles acham, quem a sociedade diz a eles que são os inimigos, né? Por outro lado, esses rotulados como inimigos também assim se comportam, né? Também são cruéis, né? Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, são meninos, né? São meninos que posam com as suas metralhadoras, com as suas AK-47, com os seus rifles, muitas vezes do tamanho deles, ou até maiores do que eles, que usam essas armas como se fossem o brinquedo que eles nunca tiveram, ou que não têm, porque muitos ainda estão na idade de ter brinquedos, né? São meninos que se matam, né, disputando esse mercado, matam outros meninos iguais a eles,
né, nesse mercado tornado ilegal, nesse mercado onde eles trabalham, que foi tornado ilegal. São meninos que não têm, em sua grande maioria, não têm oportunidade de realizar os sonhos normais de qualquer menino, né, não têm nenhuma perspectiva de uma vida melhor, né, e são tratados, são desrespeitados, são tratados como os inimigos, são tratados como os traficantes, são tratados como não pessoas, não têm seus direitos reconhecidos. E, se eles não têm os seus direitos reconhecidos, por que razão eles deveriam respeitar as outras pessoas? Não se pode espantar, não podemos nos espantar com a sua eventual crueldade. Essa violência, né, essa criação de inimigos, essas guerras entre policiais e comerciantes, né, dessas substâncias ilegais, essas disputas violentas internas entre quem atua nesse mercado, entre quem trabalha nesse mercado, isso só existe por causa da proibição. Quer dizer, com essa atividade, a legalização dessa atividade de produção e de comércio porá fim a esse tipo de violência, que é uma grande parte da violência geral no Rio, no Brasil e no mundo. É evidente que a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas não é a panaceia para todos os males, não acabará com todo tipo de violência no mundo, mas acabará com uma boa parte da violência, essa violência que é produzida especificamente pela proibição. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o fim da proibição do álcool. A violência da Chicago dos anos 20 e 30 se reduziu sensivelmente com o fim da proibição e a legalização da produção e do comércio e do consumo do álcool. Mas essa guerra às drogas, né, essa política proibicionista, além de ameaçar a democracia, além de produzir violência, ainda traz maiores danos à saúde que ela enganosamente anuncia pretender proteger. Quer dizer, se usa esse pretexto da saúde pública para instaurar uma política proibicionista para proibir essas atividades de produção, comércio e consumo dessas determinadas substâncias psicoativas. Mas, na realidade, a proibição traz maiores riscos à saúde, né, porque se trata de uma atividade clandestina que, portanto, não é submetida a nenhum controle. Quer dizer, um dos grandes enganos, um dos grandes paradoxos da proibição é pretender, né, instaurar essa política proibicionista para, eventualmente, controlar, impedir ou controlar a circulação dessas substâncias. E, na realidade, o que a proibição provoca é exatamente a total falta de controle, porque é impossível controlar alguma coisa que é ilegal. Para se controlar essas atividades econômicas, é preciso regulá-las, é preciso regulamentá-las, como se faz, né, com o álcool, com o tabaco, com alimentos, com quaisquer produtos que sejam ingeridos pelas pessoas. No mercado ilegal, isso é impossível, não se tem como regulamentar. Não há um controle de qualidade, né, porque, enfim, não é uma atividade ilegal, uma atividade clandestina, não há como se a vigilância sanitária controlar a qualidade da substância comercializada. Portanto, essa falta de controle ameaça muito mais a saúde, né, criando maiores riscos. A própria clandestinidade, a necessidade, né, o fato de se fazer de se estar realizando algo clandestino também incentiva um consumo descuidado. É preciso, quando se realiza uma atividade clandestina, é preciso aproveitar as circunstâncias, né? É preciso aproveitar as circunstâncias favoráveis a se fazer aquilo escondido.
o que, portanto, acaba criando maiores riscos aos consumidores, que, nessa ânsia de aproveitar as circunstâncias, muitas vezes não se preocupam com os necessários cuidados higiênicos ao consumo dessas substâncias. O que aconteceu com, enfim, a troca de seringas, a utilização de seringas sujas por usuários de drogas injetáveis, provocando o crescimento de contaminações de doenças transmissíveis, como a AIDS, hepatite, etc. Então, a legalização também é fundamental, para efetivamente controlar a circulação dessas substâncias, para se criar um ambiente de regulamentação da produção, da venda e do consumo dessas substâncias. Essa proibição, ela só subsiste hoje, como eu já escrevi, como eu costumo falar, por um verdadeiro entorpecimento da razão. É uma política absolutamente irracional. Além de danosa, é absolutamente irracional. Quer dizer, quem está efetivamente interessado em proteger a saúde, em diminuir os riscos e os danos do consumo dessas substâncias, o mínimo de racionalidade exige que essa pessoa interessada em proteger a saúde efetivamente rompa com a política proibicionista. Então, como eu costumo dizer, como eu já escrevi, somente uma razão entorpecida pode crer que a criminalização das condutas de produtores, distribuidores e consumidores de algumas dentre as inúmeras substâncias psicoativas artificialmente selecionadas para serem objeto da proibição e, assim, se tornarem drogas ilícitas, sirva para deter uma busca de meios de alteração do psiquismo que deita raízes na própria história da humanidade. Somente uma razão entorpecida pode admitir que, em troca de uma ilusória contenção desta busca, o próprio Estado fomente a violência, que só se faz presente nas atividades de produção e comércio das drogas etiquetadas de ilícitas porque o seu mercado é ilegal. Somente uma razão entorpecida pode autorizar que, sob esse mesmo ilusório pretexto, se imponham restrições à liberdade de quem eventualmente queira causar um dano à sua própria saúde. Somente uma razão entorpecida pode conciliar com uma expansão do poder punitivo que, crescentemente desrespeitando clássicos princípios garantidores, ameaça os próprios fundamentos da democracia. Portanto, é preciso recobrar a razão, é preciso perceber os riscos, os danos e os enganos causados por essa nefasta guerra, causados por essa proibição, e se mobilizar para reformar as convenções internacionais e as leis nacionais e, assim, legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, regulamentando-as de forma racional e respeitosa dos direitos fundamentais. E é preciso que, como esse Fórum de Direitos Humanos e todos os demais militantes de organizações voltadas para os direitos humanos, se mobilizem por esse objetivo de legalização, porque hoje é a guerra contra as drogas a maior responsável por violações a direitos humanos, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Portanto, é preciso romper com as autocensuras, porque a política proibicionista, ela, além de todos os danos já mencionados, além de todas as violações a direitos fundamentais, ela também tem tolhido a liberdade de expressão. Há uma autocensura impressionante. As pessoas têm medo de falar, medo de dizer publicamente, medo de propor publicamente essa necessária legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Então, portanto, é preciso também romper com essas barreiras, romper com a autocensura e falar alta e claramente que é preciso, o mais urgentemente possível, legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Enfim, são essas as questões que eu queria trazer para a gente desenvolver no debate. Obrigada.